Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Jesus Força Alfa Ministério de Fé. Bom, como vocês viram aí no título do vídeo, hoje vou estar trazendo uma grande polêmica para vocês. Bom, acabou de sair uma matéria na internet falando sobre o novo super-homem, o filho do Clark Kent. Bom, nessa nova versão do desenho, ele afirma gostar tanto de homem como de mulher. Bom, chocante, não é? Um desenho novamente vindo abordando esse tema polêmico. Bom, deixa aí nos comentários já o que é que vocês acham dessa nova versão. Vamos entender um pouquinho essa história. Bom, além do fato dessa grande polêmica novamente, incluindo esse público aí, também tem a polêmica causada pelo jogador de vôlei Maurício Souza. Ele fez uma publicação que está aí passando para vocês, indignado com essa nova versão do desenho. Bom, assim como ele, muitas outras pessoas também foram totalmente contra essa nova versão da história. Mas além disso, para vocês verem como que toca na ferida dessas pessoas, o jogador ele foi demitido do seu time por conta da sua opinião. Bom, hoje em dia a gente não pode dar a nossa opinião, a gente sabe muito bem disso. Tanto aqui no YouTube como fora dele, a gente tem que medir muito bem as palavras. Se vocês prestarem bem atenção nos meus vídeos, quando eu toco nesse assunto, eu não incluo o público que eu estou falando, nem as frases que podem ser ditas. A gente usa aqui códigos. Então, para vocês verem como o negócio tá ficando feio, o cerco tá se fechando pra gente. Mas nós, como cristãos, não vamos desistir de lutar pela família, pelas crianças, porque estão querendo atingir o público infantil, que é um público inocente, que está ali indefeso, que não sabe se defender, e essas pessoas maldosas querem colocar esse tipo de conteúdo para nossas crianças estarem assistindo. Não é de hoje que vemos esses desenhos incluindo esse tipo de temática nada apropriada para as crianças. Bom, cada um segue o que quer, cada um é o que quer, todo mundo tem livre-arbítrio, mas incluir essas coisas para crianças que mal entendem da vida, para a gente ter que aceitar já é demais. Do mesmo modo que a gente não pode obrigar ninguém a ser da nossa religião, a aceitar os nossos costumes, nosso direito também tem que ser respeitado. Então que respeitem as crianças, que respeitem os valores que nós defendemos, que não coloquem isso em desenhos, porque desenho foi feito para ser inocente. Mas a gente sabe também que a grande maioria dos desenhos não são inocentes. Aqui quem já está acompanhando o canal há um tempo, já viu que eu fiz análises de vários e vários desenhos com conteúdos nada apropriado para as crianças. A gente sabe que existem desenhos para o público adulto, mas esses desenhos aqui, incluindo do Super-Homem, é desenho infantil, é temática infantil. Então eu acho que não tem nada a ver eles estarem colocando esse tipo de tema num desenho que é infantil, que foi feito para o público. Vocês acham que é correto esse tipo de tema para o público infantil já ir aprendendo? Ou vocês são como eu, são totalmente contra, são a favor da família, são a favor dos princípios e da moral? Queridos, nós sabemos que a vinda de Jesus está próxima. Isso tudo é o começo do fim. Por isso que tantas coisas estão acontecendo. Por isso que o inimigo tem pressa em colocar os seus planos em ação. Então temos que vigiar dia e noite com nossas crianças. A vinda de Jesus está muito próxima, queridos. Então nós temos que vigiar dia e noite. Principalmente se você tem filho, se você tem irmão, irmã, se você cuida de alguma criança. Vigie no que ela está assistindo, o desenho que ela está assistindo. Se ela está olhando a internet, o tipo de conteúdo que ela está olhando. Porque infelizmente esse tipo de temática está aí a todo momento na internet. Onde você abre, esse tipo de tema está ali para quem quiser ver. E ensinamentos ali abertamente para as crianças poderem aprender. A gente sabe que a gente como cristão tem certas limitações. Estão nos limitando. Estão limitando o que a gente pode falar. Mas esse grupo
com esse tipo de tema, pode falar abertamente o que eles quiserem. A internet está aí aberta para eles falarem com nossas crianças o tempo todo. O livro para eles é totalmente aberto, enquanto para nós o cerco está se fechando já. Então, se você tem criança na sua casa, vigie, não permita que eles assistam esse tipo de desenho, porque a gente sabe que sim, influencia muito. As crianças são totalmente inocentes, elas são influenciáveis e influenciadas. Elas são totalmente influenciadas porque têm total inocência, só querem imitar, só querem fazer igual o que o desenho está fazendo. Porque, como eu já falei, esse tipo de desenho é para criança. Mas eles estão usando isso para colocar esse tipo de tema, que é totalmente inapropriado. Nós não temos muito espaço para falar sobre nossos direitos, na verdade, sobre o cristianismo. Muitas vezes a gente é barrado na internet para falar sobre a nossa fé, para proclamar que Jesus está voltando. O cerco, irmãos, como eu já falei, vou repetir, está se fechando, está cada vez mais curto. Eu não sei se o Maurício Souza ele é cristão, mas ele com certeza tem valores cristãos para estar defendendo as crianças, para estar indo contra esse tipo de coisa. Ele perdeu o seu emprego por impor a sua opinião, por simplesmente impor a sua opinião. Ele não atacou, ele não xingou, mas por uma opinião a esse grupo, ele foi demitido do seu emprego. E quantos outros não perderam seus empregos, não foram esculachados por estar simplesmente defendendo os valores da família. Então veja como a coisa está séria. Nós estamos sendo calados por defender a nossa família, por defender as crianças, porque elas precisam sim de defesa, elas precisam sim de alguém que tenha voz para falar por elas, que defenda os valores e defenda a inocência delas, porque isso não é tema para criança. Esse tipo de assunto, a criança tem que estar bem distante. Não é porque a gente é cristão que a gente tem que acolher tudo e aceitar tudo. Muito pelo contrário, Deus abomina esse tipo de pecado. Jesus ele morreu naquela cruz pelo meu e pelo teu pecado, mas ele abomina os pecadores. Ele ama o pecador, mas abomina o pecado. E esse pecado é o que Jesus mais abomina. Então, irmãos, vamos vigiar e vamos lutar contra. Se você tem voz, fale, seja contra. Não assista esse desenho e não permita que seus filhos assistam esses desenhos. Você, como pai e mãe, tem a obrigação de impedir que seu filho seja bombardeado por esse tipo de pessoas. Então, amados irmãos, eu finalizo o vídeo aqui. Não esqueça de deixar o like, compartilha este vídeo e ativa o sininho para você não perder nenhuma publicação. Se você tem algum tema aí relacionado às crianças, algum desenho que você quer que eu analise, deixa aqui nos comentários que vamos estar interagindo, tá bem? Que Deus abençoe a sua família.